O Vale do Bonfim está localizado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. É aqui que se faz uma das mais belas travessias do país, de Petrópolis a Teresópolis, por um vale de belezas naturais e história ainda pouco conhecida. A fazenda já estava abandonada. Então, quando lá uma vez ou outra vinha o Sampaio, o doutor Irineu Sampaio, e um neto dele chamava Lancé. Aí meu pai começou a trabalhar direto. Aí vinha um amigo aí que gostava de lavoura, aí falava, faz um barraco aí e vamos plantar aí, que tem muita terra para plantar, né? Batata doce, essas coisas, repolho, essas coisas que meu pai gostava de plantar, né? Aí depois que eu me casei, meu marido cismou de plantar flores. Agapante, que vendia muito naquela época, né? Agapante, zíper, margarida, esse morro aí, tudo florido. Então era uma fazenda, o Getúlio vinha em muitos fins de semana, tinha animais aqui, tem um monte de, não sei se vocês já viram essas fotos, mas tem os agricultores mais antigos, alguns têm foto com Getúlio na porta de casa. A igreja, aliás, foi importantíssima aí na luta do PAC, né, porque tinha registro de nascimento, registro de casamento, no início do século, que provava que as pessoas estavam aqui há muito tempo. Eu cheguei aqui em dia 7 de agosto de 1961. Muito complicado, não tinha nada disso aí que você está vendo em mata, isso aí não tinha. Hoje existe que nós estamos desmatando, mas não é mentira, porque isso não é levando compra, trazendo compra, levando coisas para a feira nas costas, que muitas vezes saí daqui dessa casa meia-noite e meia, para bater em correio, apanhar um caminhão para fora 3 horas, isso aí tudo, né? Correndo atrás de luz. Levamos 25 anos sem luz aqui, eu levava a bateria da minha televisão, que a gente usava a televisãozinha, com bateria de carro. Às vezes você estava no futebol, vendo futebol, que eu adoro ver isso. Eu, às vezes, estava lá no meio do futebol, a bateria fechava. A minha filha, uma veio com 3 anos e a outra veio com 2. E o garoto com 20 dias. Com 20 dias. Bom, que eu me lembro quando eu estava com 7 anos, mais ou menos, que eu lembro era da fazenda, né? Que tinha meu tio ali, tinha 6 moradores só, 6. Lá daquela primeira ponte para cima. Isso foi em 54, 55. Mas depois de tudo morreu, foi sumindo tudo, soltaram os bichos tudo. Aí veio o tal de o Sampaio. Que dia que era dono da fazenda, era dono, mas nunca foi dono também não, sabe? E o pessoal, meus pais, os antigos, ficou trabalhando pro Sampaio. Mas era cortado nas abelocas, lá em cima na Meixoeira, lá tem um lugar que chama Meixoeira, hoje chama-se Paraíso. Mas era Meixoeira, lá tinha casa, tinha tudo lá. E morador lá, que ela fazia lavoura, morava lá. Dia 3 de novembro de 1954, foi o dia que eu peguei a enxada a primeira vez. Chamando. Aí quando nós tínhamos o quê? Uns 10, 11 anos, já deu um pedacinho de terra para nós plantar pra gente, né? Dia de sábado, depois do dia, hoje vocês podem plantar para vocês. Nós íamos plantar batata doce, sameava cenourinha, essas coisas assim. Aí podia, levava, botava no cavalo, levava lá na igreja do Rosário em Petrópolis, no centro da cidade, no cavalo. Chega lá que era feira lá, nós vendíamos, pegava aquele dinheiro, enfiava dentro do saco de lona, amarrava no arreio e pra casa. Aí nós íamos juntando, aí comprava um cavalo, comprava uma vaquinha, e foi assim que fomos vendo. Eu sei que a igreja é uma igreja, acho que era uma igreja da fazenda, né? Ela ficou pronta no início do século XX. A igreja, aliás, foi importantíssima aí na luta do PAC, né? Porque tinha registro de nascimento, registro de casamento, no início do século, que provava que as pessoas estavam aqui há muito tempo, saindo e tal. Então são 3 gerações, essas pessoas viveram aqui esse tempo todo. Os avós, né? Vieram novos para cá, os pais nasceram aqui, eles nasceram aqui, né? Então é uma história antiga, né? Os patriarcas quase todos morreram, o Zé Joaquim foi um que morreu agora. Eu gostava de vir aqui na minha juventude, porque aqui tem um atrativo grande, que são as cachoeiras. Fantástica, né? Porque o local, hoje o local onde está urbanizado, não tinha luz, não tinha estrutura urbana, né? Posto de saúde, escola. Hoje. E a comunidade, hoje tem aqui várias pessoas que participaram dessa caminhada, outros que já partiram, mas é até difícil falar. Emocionante. É muito bonito, né? Igual meu pai, seu Zé Joaquim, seu Orlando, seu Dejaí. Pessoas que trabalhavam no mutirão,
íamos na sede. Hoje eu olho aquela pedra lá, o Johnny, né, a pedra do Cone, seu Moraes, seu CI, o Romero. Então, fico feliz, né, de morar aqui. E o Joaquim, junto com várias famílias aqui, Neizinha, Marluce, que precisava de uma escola aqui que era longe, não tínhamos ônibus, então e a escola foi feita também na base de mutirão. E é uma história linda da comunidade, a gente não pode perder essa memória. Começaram a trabalhar na terra, e naquela época era animais, né? Carregava em cesto, daqui em Correias, tinha que carregar no cesto daqui em Correias no animal, no lombo de animal. E eles foram tocando, né? E a situação foi melhorando, meu pai foi comprou uma rural dessa Willis, e foi tocando a vida, criando a gente. Na época era tudo na carroça, no lombo, era tudo na escola, não tinha carro, não tinha ônibus, a estrada era... só passava carro. Eu vim para aqui, eu estava com 13 anos com meus pais, né? Então Bonfim hoje é uma cidade, perto da época. Porque nós não tínhamos estrada, porque era assim, tipo um rio seco, né? Só pontas de pedra e quase que um trilho. Então tinha muito poucos carros, porque a casa também é casa de tijolo. Eu acho que foi meu pai que começou a fazer, fez uma casinha aqui de 3 cômodos, de tijolo, acho que fomos nós os primeiros. Não se tinha luz, não se tinha estrada, não se tinha telefone. Era roça mesmo. Para mim a pior coisa que tem aqui no Bonfim é o fogo. Vem, queima tudo, desmata tudo, acaba com tudo. O principal problema que a gente vem enfrentando desde quando eu nasci é sempre a ameaça da comunidade sair. O que a gente não quer que aconteça como é que se diz? O crescimento desordenado da comunidade. A gente sabe do perigo que tem o agrotóxico dentro da comunidade. Mas a gente vem reduzindo isso. O que eu acho é água, né? O problema de esgoto, que é a pior coisa que tem. Que muita gente joga isso tudo dentro do rio, né? Esgoto, vai tudo para dentro do rio. Então, acabar com esse nosso rio é um pecado, né? É uma coisa que isso incomoda e a gente não vê solução. Até aqui em casa ainda é um pouco limpo, porque tem poucas casas aqui para cima. Desceu um pouco, chegou no tiro ainda. O pessoal joga esgoto, essa cultura de esgoto, de jogar tudo na rua, né? Eu vejo o jovem do Bonfim como um jovem que está muito próximo da área urbana, né? Então, tudo que o urbano oferece, né, o jovem quer ter. Então, e viu, né, desde criança o pai, né, num sacrifício de trabalho muito grande, né? A agricultura é muito sacrificante. Alguns estão na agricultura, né? Agora a agricultura tem que ser melhor ainda para eles poderem se interessar mais. Também um membro da associação, um presidente também que estava ali em cima, ali junto, sempre correu atrás pela comunidade e ficou numa reunião feita que ia ser feita em cima dos últimos canteiros, dos últimos canteiros. E quando não fizeram papel, não fizeram documento, não fizeram nada, quando foi feito, quando fizeram a remarcação em 84, aí vieram, vocês estão dentro do Parque Nacional. Entendeu? Vocês não podem isso, vocês não podem aquilo, vocês não podem isso. Até que realmente o rapaz fez um barra ali e foi denunciado ali. Foi denunciado o rapaz. Aí o rapaz pegou e falou, se eu não posso, então ninguém pode. Aí o Ministério Público entrou. E a gente teve 2 audiências públicas na época. E ficou definido, entendeu? Que não poderia mais construir dentro do Bonfim. Queria fazer, de vez em quando ele chorou, agora há poucos dias chorou muito aí, porque queria fazer um barraquinho, e tem o lugar dele. E engraçado que ele tem o lugar dele, tem o nascentezinho dele da água ali, e ele queria um parque, diz que está dentro do parque. Não vende, isso a nossa coisa é essa. Nós não sabíamos disso, aí ele tirou um documento e mostrou. Que na época, um documento da Petrotur, né, que era a empresa de turismo de Petrópolis,
encaminhou para Brasília esse documento. Por isso que a gente ficou assim, abismado, a gente não sabia disso, que nós íamos, já tinha um acordo entre pessoas do município para nossa retirada, que nós fôssemos para o sertão do Carangola. Mas o interesse dele era tirar todo mundo daqui. E lá, depois, fizeram o quê? Passaram a linha lá para... Já que nós não podemos tirar, nós vamos deixar de dentro do parque. Foi isso que aconteceu, isso está claro para mim. A má fé. Porque se a gente não tivesse essa união, a gente hoje, eu acho que essa comunidade não estava aqui mais dentro do Bonfim, não. A gente brigou, fizemos uma audiência pública na Câmara, pegamos a assinatura dos vereadores, dos deputados. Vieram com um papo lá, o pessoal se uniu, fizeram manifestação em Petrópolis, saiu uma reportagem no jornal dizendo que a gente era invasor. Foi um papo. Fomos lá na Câmara de Vereador, pedir apoio, a comunidade se uniu como. Mas se a comunidade também tivesse ficado quieta, eles talvez até tinham engolido, né? Engolido a gente sim. Teve uma matéria no Jornal Globo, uma matéria de uma página que falava que a manchete era invasores no parque, né, fazendo referência aí a gente. Então a gente também reagiu firmemente, a gente fez um ato público em Petrópolis, a gente foi ao Ministério Público falar da questão, a gente participou de uma série de debates e culminou na proposta de redelimitação que a gente tem hoje. A gente vive aqui, os filhos nasceram aqui, e neto e mãe criança aqui. Não só ela permitiu uma união maior da comunidade, que percebeu que tem uma causa comum, né? E que é possível trabalhar junto, porque todo mundo trabalhou junto naquele momento, foi impressionante. Quando a gente teve lá a ideia de fazer a manifestação, a coisa foi, a gente começou a fazer camiseta, foram todos uniformizados, né? Cada um deu o que tinha, os produtores de flor deram flor, né? Nós fizemos um panfleto, aí fomos com um panfleto, mais as flores, davam flores de panfleto, velhos, mulheres, crianças. Então isso causou impacto no centro de Petrópolis, né? Fomos recebidos na Câmara de Vereadores, numa sessão especial, fomos de ônibus, cederam ônibus para a gente, outros foram de carro, foi um movimento grande, foi um momento inicial, e a gente ganhou muita força. A imprensa esteve aqui, os políticos vieram para cá, a imprensa começou a mudar, porque a imprensa estava nos apresentando como invasores. Foi mudando, a luta foi mudando. Não, porque a gente foi estudando a legislação, lendo o que acontecia nas outras regiões, entendeu? Foi assim, foi muito esforço. Não foi só uma coisa assim, fomos tendo ideia. Do conselho, membros da comunidade do Bonfim vieram fazer parte do conselho e foi criada uma Câmara Técnica. Então essa Câmara Técnica, desde 2005, vem discutindo a questão da redelimitação do parque junto com as associações da comunidade do Bonfim. Desde o momento que teve a delimitação em 1984, foi unânime. Todas as gestões do parque sempre admitiram que aquilo ali foi um erro, foi um equívoco. A inclusão daquela comunidade em uma unidade de conservação integral foi um equívoco. A comunidade hoje, eu já sinto a comunidade madura para ser uma comunidade modelo. É necessário uma redelimitação, que é necessário a exclusão do parque da comunidade, não a exclusão da comunidade do parque. A gente já pode dizer que a comunidade é parceira na proteção. Denunciam crimes, impedem a realização de caças práticas, já estão adotando técnicas mais sustentáveis de produção agrícola, redução de agrotóxico. Fortaleceu a organização, porque nós sabíamos que se nós não nos organizássemos para enfrentar, vamos dizer, todo esse processo, a gente perderia, a gente se enfraqueceria. E realmente o dever dele era tirar a comunidade, porque estava dentro de área federal, vazou. Eles tratavam a gente lá no Conselho do Parque como vazou. Os ambientalistas, hoje não, hoje a gente tem respeito lá dentro, a gente faz parte do Conselho, tudo que tem no Conselho do Parque, que é discutido pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a Associação de Produtores do Bonfim. Olha, hoje o que se destaca no Bonfim é a organização. Eles estão muito bem organizados como associação. Eles assumiram uma postura assim, muito comprometida com a organização deles.
E tanto é que se hoje o Bonfim ele se destaca no município, a gente chama isso de comunidade de microbacias. Das microbacias que nós temos hoje, o Bonfim se destaca por conta dessa organização. Eu considero essa uma das maiores qualidades do Bonfim. A organização comunitária dele está muito forte. Está caminhando assim, a erros e acertos, né? Isso é natural de qualquer entidade onde há gente trabalhando, né? Mas em termos de ganho, até de exemplo para outras localidades, eles são referência. A abelha você sabe que você tem que preservar e manter, porque é tudo orgânico, meus produtos são tudo orgânicos. Então. Esse biodigestor que tem lá em cima, na subida para o Bonfim, ele não fica lá na área rural, ele fica mais embaixo daquela comunidade urbana que tem ali. E foi colocado pela concessionária da água, Águas do Imperador. Então eles encontraram que talvez uma solução para os dejetos da comunidade não cair no rio era fazendo biodigestores, as sépticas, em cada residência rural, cada propriedade rural, e vão fornecer as mudas, de acordo com o levantamento do engenheiro florestal, para o reflorestamento das matas ciliares. O antigo prefeito fez o orçamento participativo. E a gente participou disso, e um dos pedidos que a gente achou que isso ia dar uma continuidade foi colocar um biodigestor que era na área mais crítica que tem, que é o meio do Bonfim, que era a área que a gente detectou que o pessoal jogava tudo ali dentro do rio mesmo. É na parte superior. É no meio mesmo, quando você sobe e você desce, ali o pessoal jogava tudo dentro do rio. Então a gente detectou isso, a gente pediu um biodigestor, foram para 60 casas, eu não sei se são as 60 que eles conseguiram colocar, para conseguir fazer esse biodigestor funciona até hoje. E aí parou o projeto, acabou. E a gente, porque a gente depende muito do poder público, né? A gente não tem recurso. Então, aos pouquinhos, eles estão incorporando, até porque eles são muito competentes, como eu disse antes, eu acho que eles já estão começando a incorporar, estão queimando menos, né? Estão procurando alguns insumos, né? Alternativos, compostagem, torta de mamona, quer dizer, a médio e longo prazo, eu acho que eles vão adotando, até por uma questão de sobrevivência financeira, comercial, né? Algumas práticas menos agressivas, carimbo que a mídia deu a eles, né? Ao Bonfim o pessoal usa muito veneno, né? Mas isso por conta da briga com o parque, que eram dois extremos. O parque era a preservação total, né? E eles então era destruição total, né? A mídia gosta um pouco de fazer esse jogo também. Eles são inteligentes, eles vão perceber que eles vão precisar adaptar o sistema de produção deles. Eu acho que eles não vão continuar usando a carga que eles usam. Já estão diminuindo, até falei isso lá na reunião, já estão diminuindo. Eu acho que a tendência é transformar devagar para uma produção mais sustentável. Então, a gente tem essa consciência hoje, se a gente não cuidar... Amanhã você não vai ter, né? A ação aqui foi muito grande, né? A fazenda Bonfim antiga, antes aí de 1960, era um pasto de capim, né? E hoje a gente tem mesmo na área de uso, a gente tem muitas áreas preservadas, né? Se a gente considerar a evolução da área basal de floresta, né? E também de vegetação rupestre, né? De mata em geral, na microbacia toda, essa evolução foi muito grande. Isso não se deu em função de política pública nenhuma. O mérito disso daí é das pessoas que vivem aqui. Eu acredito sim que a gente possa ter uma irrigação mais otimizada e mais racional. Já também estamos buscando algumas alternativas, né? Alguns experimentos, já tem produtores que já estão avançando nisso daí também, evoluindo nisso. Então a gente percebe que também vai ser um caminho a percorrer. Né? E a gente tem aqui guaxinim, tem lontra aqui, ariranha, sei lá como é que a gente vai chamar o bicho. Guaxinim, tem guati e tal. É assim, né? Você tem que preservar a natureza. Preservar a natureza não significa deixar ela absolutamente intocada. É ter um uso
que não detone, é um uso sustentável, um uso que permita a regeneração da floresta, você continue tendo madeira de recursos hídricos, você tem uma proteção da fauna e da flora. Mas não pode tocar, quer dizer, é possível. Inclusive, eu posso te dizer que se não tivessem os produtores na área do Alto Bonfim, hoje já teria um processo de favelização muito grande nesse. Aumentei a abelha, aí depois eu passei para o shiitake. Estava sobrando tempo, eu diminui um pouquinho, tive uma perca de abelha, aí passei para o shiitake. E aí estou querendo aumentar. Um dos primeiros projetos que a gente criou foi o projeto Venda Direta. Isso é no âmbito municipal, apoiado pela prefeitura. Teve um espaço, como as outras 9 associações, então agricultores do Bonfim passaram a comercializar a sua produção. É de um produtor do Bonfim que falava, poxa, antes do projeto eu vendia para o atravessador, tinha dificuldade de até fazer compra para casa, comprar remédio. E depois do Venda Direta, minha vida melhorou muito, consigo agora estabilizar, já troquei um carro, estou fazendo uma economia. Institucionais, que é o da merenda escolar e do PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Esses projetos eu acho que também eles são projetos de 3 anos para cá, né, 3 e 2 anos. São projetos que deram muito certo, assim, a adesão do agricultor está acontecendo, está aumentando ano a ano. O Tuca, que eu estou até terminando o projeto dele, tem 1,5 hectares de terra. Ele sustentou ele, a esposa e mais 2 filhos. Os 2 filhos hoje até cada um tem a sua propriedade, né? Arrendaram, mas durante muitos anos ele sustentou a família. A gente ter geração de renda fora a atividade rural. Então, passa pelo turismo, artesanato, visitações e coisas que estão surgindo aí cada vez mais, né? Tem as posadas, tem a festa do Aipim, que também atrai um turismo para lá. A economia aqui é muito forte, né? Se gera muita riqueza, se gera muito alimento, tem o turismo também. Então o que falta é investimento para que isso tudo ocorra ainda de forma ainda melhor. Eu estou estimando considerando o programa de venda direta, o programa de aquisição de alimentos do governo federal e o programa da merenda escolar, estou estimando para o Bonfim um incremento na economia que já existe, um incremento de pelo menos 500, 600 mil por ano. Sendo que a economia do Bonfim já gera em torno de 10 milhões por ano. Aqui dentro, tem foto com o cara, tinha jaula de animal, tem ruína de jaula de animal do Getúlio aqui, a sede da fazenda ali, isso tudo devia ser